Vamos resolver uma questão agora do CESP-CEBRASP, cujo teor é um teor relativamente extenso, portanto a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes que nós temos ali. Vamos observar lá o que há de fato nessa questão. Vejamos lá. João, valendo-se de sua condição de funcionário de determinado estado, livre e conscientemente apropriou-se. Portanto, aqui a gente tem que destacar que houve dolo, apropriou-se de bem que tinham sido apreendidos pela entidade pública onde ele trabalhava e que estava sob sua posse em razão do cargo. Então é evidente aqui, sem muita delonga, né, que o João cometeu o crime de peculato. Peculato, artigo 312 do Código Penal. Agora vamos dar sequência. João chegou a presentear diversos parentes com alguns dos referidos produtos. Após a instauração dos fatos, João devolveu os referidos bens, mas ainda assim foi denunciado pela prática de peculato apropriação, crime para o qual é prevista a pena privativa de liberdade, de 2 a 12 anos de reclusão e ainda pena de multa. Vamos lá. A partir dessa situação hipotética, julgue o item. De acordo com o entendimento do STJ, se João for réu primário e o prejuízo ao erário causado por ele tiver sido de pequena monta, será possível a aplicação do princípio da insignificância. Aqui a gente precisa destacar entendimento do STJ. A doutrina, apesar de forma controvertida, a controvérsia doutrinária, tem admitido sim a incidência do princípio da insignificância em alguns crimes contra a administração. Agora, o STJ ele tem até uma súmula editada versando sobre esse tema, a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a administração. Todavia, o próprio STJ, noutras ocasiões, flexibilizou essa proibição, permitindo, em alguns casos, a aplicação desse princípio. Vamos dar uma olhada o que nós temos ali. Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância, para ser aplicado, depende da presença de alguns vetores. Quais? Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O STJ ele vem e edita uma súmula 599, que trata exatamente sobre isso. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração. E nós vamos responder a questão com base exatamente nessa súmula. Mas, como eu disse, o próprio STJ, noutra ocasião, flexibilizou essa proibição. Veja o que eu tenho na decisão do STJ. A despeito do teor do enunciado sumular número 599, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração, as peculiaridades do caso concreto, réu primário, com 83 anos à época dos fatos, e a avaria de um cone avaliado em menos de R$20, ou seja, menos de 3% do salário mínimo vigente à época dos fatos, justificam a mitigação da referida súmula. Haja vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção do Estado diante da inexpressiva lesão jurídica provocada. Aqui eu tenho uma decisão do STJ flexibilizando aquela proibição que há na súmula 599 do próprio Superior Tribunal de Justiça. De todo modo, nós vamos responder a questão com base no entendimento sumulado ali do STJ. O item, portanto, está errado, pois está falando que é possível, com base na súmula do STJ, não há essa possibilidade. Mas olhe, nessa questão aqui, levando em conta essa decisão posterior, poderíamos sim manejar um recurso demonstrando que o STJ, ainda que por um órgão fragmentado, fracionário, que é uma turma, ainda que por um órgão fracionário, o STJ entende possível, em alguns casos excepcionalíssimos, a aplicação da insignificância aos crimes contra a administração. Mas, de todo modo, item errado. É isso aí.